Sexto ano, vamos continuar a correção dos nossos exercícios sobre expressão numérica. Nosso próximo exercício, então, é na página 72, o número 112. O exercício, ele diz o seguinte: calcule o valor das expressões. Bom, vamos relembrar, quando eu tenho uma expressão, eu tenho que observar os sinais associativos, parênteses, chave e colchete, certo? Então, primeiro eu resolvo todos os parênteses, depois todos os colchetes e, por último, todas as chaves. As operações matemáticas também têm que seguir uma ordem. Primeiro, todas as raízes e as potências, depois todas as multiplicações e divisões e, por último, todas as somas e a subtração. A letra A, nós temos um parênteses, 5 mais 1 elevado ao quadrado, menos 5 vezes 6. Vamos observar que nessa expressão numérica, a multiplicação ela foi representada por um x. Então, às vezes, nós podemos representar por um x e às vezes por um ponto, ou às vezes a mesma ausência desse sinal. Bom, se eu tenho um parênteses e ele é um sinal associativo, é ele que nós iremos resolver primeiro. Resolver o que está dentro do parênteses e não a potência que está aqui fora. Então, nós vamos somar primeiro e depois resolver a potência. Então, nós vamos somar 1 mais 5 é 6. E a potência, nós vamos repetir ela. Então, vamos ficar com 6 ao quadrado menos 5 vezes 6. Agora, nós temos 3 operações e nenhum sinal associativo. Nós temos uma potência, nós temos uma subtração e nós temos uma multiplicação. Então, vamos relembrar. As potências e as radiciações, elas devem ser resolvidas primeiro, depois as multiplicações e as divisões e, por último, as adições e a subtração. Então, nós vamos resolver a potência. O que é um 6 elevado ao quadrado? É a base 6 sendo multiplicada por ela mesma 2 vezes. Então, eu tenho uma multiplicação onde os fatores, os números que serão multiplicados, é a base. E o número que está em cima, o expoente, eles nos indica quantas vezes esses fatores devem ser repetidos. Nós temos a base 6 multiplicada 2 vezes. 6 vezes 6, 36. E agora nós vamos também repetir o restante, ó. Menos 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 36 menos 30, nós temos a resposta da letra A, resposta 6. Na letra B, nós temos um parênteses, 8 dividido por 2, e esse parênteses está elevado a 3, menos 8 menos 2, elevado a 2. Eu tenho um sinal associativo e esse sinal associativo é um parênteses. Então, é ele que nós vamos resolver primeiro. A operação matemática que está dentro dele. No primeiro sinal associativo, nós temos uma divisão. Então, nós vamos dividir 8 dividido por 2 é 4. E vamos repetir a potência, que é o número 3. Repetimos o menos e vamos para o próximo sinal associativo, 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. E nós vamos repetir o sinal, a potência, que é 2. Então, nós ficamos agora com 4 elevado a 3 menos 6 elevado a 2. Nós temos uma conta de subtração e entre elas nós temos duas potências. Nós vamos resolver a potência primeiro. O que é uma potência? Uma potência é uma multiplicação onde os fatores, ou seja, os números que serão multiplicados, é a base, e eu vou multiplicar essa base, esses fatores, quantas vezes eu tenho no expoente. Eu tenho a base 4 e ela precisa ser multiplicada 3 vezes. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. Menos, eu tenho uma base 6 e ela deve ser multiplicada, esse fator vai ser multiplicado 2 vezes. 6 vezes 6. Eu transformei as nossas potências em multiplicações. Então, nós vamos resolvê-las primeiro, antes de fazer a operação de subtração. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Vou repetir o sinal de menos e nós vamos fazer a outra multiplicação. 6 vezes 6,
36. Então, nós ficamos com 64 menos 36, que é 28. E concluímos assim a questão 112. Vamos agora para a página 72, a questão 114. Calcule o valor das expressões. Nós temos algumas expressões na página 172, número 14. E essas expressões, nós temos que observar a mesma coisa. Nós temos que observar o que o parênteses está falando. Quando nós estudamos sobre potências, nós vimos que lá tem algumas regras da potência, algumas propriedades. Uma das propriedades diz o seguinte: se eu estiver multiplicando duas potências e a base são iguais, nós vamos repetir a base e nós iremos somar os expoentes. Uma outra regra que nós vimos lá na potência, se nós estivermos dividindo duas potências, a base for igual e eu tiver os expoentes, eu subtraio eles. Então, ó, e se eu tiver uma potência de uma potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, nós temos 3 regras que nós iremos utilizar nesse exercício da página 72, número 114. Bom, se eu estiver multiplicando, as bases são iguais da potência, somos expoentes. Se eu tenho bases iguais e eles estão dividindo, subtrai o expoente. Se eu tiver uma potência de uma potência multiplicando outra, um expoente multiplicando outro expoente, se nós tivermos, nós vamos multiplicar esses valores. E nós devemos aplicar essas 3 regras no nosso exercício. Bom, na letra A, nós temos um parênteses. Então, não muda as regras associativas. Nós vamos resolver o primeiro. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Eu tenho a base, que é o número 5, e eu estou multiplicando esses dois. Então, o que nós vamos fazer? Repetir essa base. Nós vamos repetir o número 5 e nós iremos somar os expoentes. Nós vamos somar 2 mais 3, nós vamos ter 5. E o resto nós vamos repetir primeiro. Então, nós vamos repetir esse 2 que está fora. Por isso, eu coloquei um parênteses, tá? Para indicar que nós estamos repetindo esse 2. E para ele não ficar junto com esse 5, dividido por 5 elevado a 8. Como nós ainda temos um parênteses, é ele que nós iremos resolver primeiro. Então, a base é o 5, repete esse 5 e multiplica. 5 vezes 2, 10. Então, nós temos agora que o expoente é 10. E esse expoente 10 vai ser dividido pelo 5 elevado a 8. Agora, nós ficamos com 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 8. Vamos observar que eu tenho a mesma base, e essa base é o número 5. Então, nós estamos dividindo. Vamos subtrair os expoentes. Repete o 5 e diminui. 10 menos 8, 2. Nós vamos ficar, portanto, com 5 elevado a 2. O que é o 5 elevado a 2? É multiplicar o número 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. Então, nós temos que a resposta da letra A é o número 25. Na letra B, nós temos a seguinte expressão. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Essa expressão está elevada a 3, dividido por 3 elevado a 4, e tem um outro 4 para o lado de fora do nosso parênteses. Nós sempre vamos iniciar pelo nosso parênteses. Aqui, ó, no primeiro, nós temos o 3 elevado a 4 vezes o 3 elevado a 2. A base é o número 3. Então, nós vamos repetir essa base e vamos somar os expoentes. 4 mais 2 é 6, então nós vamos ter 3 elevado a 6. E vamos repetir essa potência que tem depois desse parênteses, o elevado a 3. Então, vai ficar 6 elevado a 3 elevado a 6 elevado a 3, dividido por 3 elevado a 4 elevado a 4. Vamos observar agora que esse parênteses que nós temos duas potências elevadas, o 6 e o 3 no primeiro, o 4 e o 4 no segundo. Quando isso acontecer, nós vamos multiplicar essas duas potências. Vamos repetir a base e efetuar a multiplicação. Então, nós vamos repetir o 3 e vamos multiplicar. 6 vezes 3 é 18 e 4 vezes 4, 16. Então, nós vamos ficar com 3 elevado a 18
dividido por 3 elevado a 16. Quando eu estou dividindo duas potências e eu tenho a base igual, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu vou repetir o número 3 e vou subtrair. 18 menos 16 é 2. Então, nós vamos ficar com 3 elevado a 2. O que é um 3 elevado a 2? É um 3, que é a base, sendo fator e sendo multiplicado duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então, nós temos que a resposta da letra B é a letra 9. Na página 72, o número 114, nós vamos agora para o exercício da letra C. O exercício da letra C nos diz, parênteses, 5 elevado a 13 dividido por 5 elevado a 10, fechamos o parênteses, elevado a 2, dividido por 5 elevado a 4. Como nós temos um parênteses, ele deve ser resolvido primeiro. Então, nós vamos observar que dentro dele nós temos duas potências, as bases são iguais, é o número 5, e elas estão dividindo. Sempre que estiver dividindo e a base é igual, você vai repetir a base e vai subtrair o expoente. Vai repetir o 5 e vai fazer 13 menos 10 é 3. E nós vamos repetir todo o resto da expressão numérica. Fecha o parênteses, eleva a 2, porque está elevado a 2 aqui na nossa pergunta, dividido por 5 elevado a 4. Então, nós vamos resolver esse parênteses primeiro. Vamos repetir a base, que é 5, e nós vamos multiplicar. 3 vezes 2 é 6. Então, nós vamos ficar com 5 elevado a 6, dividido por 5 elevado a 4. Como eu tenho duas bases iguais e eu estou dividindo essas bases, basta repetir a base e diminuir, subtrair os expoentes. A base é o número 5, então nós repetimos o 5. E 6 menos 4 é 2. Então, nós vamos ficar com 5 elevado a 2. O que é um 5 elevado a 2 na potência? É a base 5 e o expoente 2. A base vai ser os fatores de multiplicação. Então, nós vamos multiplicar o 5. Quantas vezes o expoente está escrito? Então, está escrito um 2, eu vou multiplicar o 5 duas vezes. 5 vezes 5 é 25. Na letra D, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós temos, então, parênteses, 3 elevado a 7, dividido por 3 elevado a 4, tudo isso elevado a 2, dividido por 3 elevado a 5. Vamos observar que nós sempre vamos iniciar pelo parênteses. Então, nós temos a base, que é 3, e os expoentes 7 e 4. E eles estão dividindo, então eu vou repetir essa base, o número 3, e vou subtrair 7 menos 4, 3. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 3, elevado a 2, porque depois do parênteses tem um 2 na pergunta. E vou repetir, dividido por 3 elevado a 5. Nós ainda temos um parênteses, é ele que deve ser resolvido primeiro. A base é 3, vamos repetir o 3. E vamos multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 é 6, então nós vamos ficar com 3 elevado a 6, dividido por 3 elevado a 5. Nós temos as bases iguais e uma divisão. Vamos repetir a base e subtrair o expoente. Então, nós vamos repetir o número 3 e vamos subtrair. 6 menos 5 é 1. Então, nós vamos ficar com 3 elevado a 1. O que é um 3 elevado a 1? É a base 3 sendo multiplicado uma única vez, ou seja, é o próprio 3. Então, nós temos que a resposta da letra D é o número 3. Na letra E, nós temos a expressão 5 elevado a 13 dividido por parênteses 5 elevado a 3 elevado a 4 vezes o 5. Como nós temos um parênteses, é ele que deve ser resolvido primeiro. O demais restante da expressão, nós vamos apenas repetir. Então, nós vamos repetir o 5 elevado a 13, o dividido. Então, nós vamos responder o que está no parênteses. Vamos repetir a base 5 e vamos multiplicar. 3 vezes 4, 12, vezes 5. Então, nós vamos repetir o 5 novamente. Bom, eu tenho uma divisão e eu tenho uma multiplicação. Vou resolver na ordem que ele se apresenta. Como tem uma divisão primeiro, nós vamos fazer a divisão. Eu vou repetir a base 5, novamente, e vou subtrair. 13 menos 12 é 1.
Então, eu vou ficar com 5 elevado a 1 vezes esse último 5 aqui, ó. Correto? Bom, nós vimos que quando eu tenho uma base, eu vou multiplicá-la. Quantas vezes o meu expoente nos fala? Eu tenho uma base 5 que deve ser multiplicada uma única vez. Então, eu tenho o próprio 5. E esse 5 vai ser multiplicado pelo nosso segundo 5. 5 vezes 5, nós temos que é 25. Então, terminamos o exercício da página 72, número 114. No próximo vídeo, nós continuaremos realizando as nossas expressões numéricas.